Olá, seja bem-vindo ao Aba Pai Todo Dia, um perfil criado para que você seja inspirado, para que você possa entender que essa relação com Deus ela tem que ser diária, ela tem que ser a todo momento, a gente tem que estar o tempo todo conectado com Ele, não é só aos domingos, não é só nos dias de culto, é fazer da sua vida um culto ao Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema um tanto complexo, um tanto polêmico, e eu quero deixar bem claro que o que eu compartilho com vocês com base na palavra do Senhor, a minha interpretação dela, na verdade não é a minha, como se eu estivesse falando algo que somente eu creio, mas é o que as minhas concepções com base no que eu leio me ensinam. Então é isso que eu estou transmitindo a vocês. E o tema de hoje é a teologia da prosperidade. A gente tem visto nessa caminhada de anos algumas teologias da prosperidade que surgiram com os anos, com os tempos, com as interpretações, de acordo com os interesses de alguns. E no final das contas fica uma pergunta: você crê ou não na teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é real? É verdadeira? É abençoada? E eu gostaria de dizer sim, a teologia da prosperidade é real, é verdadeira, só que a resposta não é tão simples. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que eu entendo como prosperidade. Primeiro que prosperidade segundo Deus é diferente da prosperidade segundo os homens. Até nisso é complexa essa pergunta, porque para quem responde, a gente tem que procurar entender qual que é o ponto de origem da pergunta de quem está perguntando. Tá entendendo? Estão me fazendo entender? Porque, por exemplo, se eu chego em um pastor, se eu chego em um irmão da igreja, se eu chego num cristão, faz de conta que eu não sou cristão, e eu chego em alguém e eu quero saber, ou se eu sou cristão, não importa, e eu chego nele e eu pergunto assim: Joelson, a teologia da prosperidade, ela é verdadeira, ela é real, ela é de Deus? Primeiro eu tenho que entender o que essa pessoa que está perguntando entende como prosperidade. Por quê? Nós temos ensinamentos, por exemplo, quando os discípulos estavam ali questionando entre si quem seria o maior, quem seria o menor, né? Jesus chegou neles, né? Chamou a parte, colocou uma criança no meio deles e falou: ó, qualquer um que se fizer como uma criança dessa, qualquer um que recebeu o reino de Deus como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Segundo Deus, a prosperidade não consiste no tanto de bens materiais que essas pessoas têm, que o ser humano tem, mas consiste na riqueza que essa pessoa tem para com Deus. Por exemplo, Deus fala assim pra gente, Ele nos ensina na sua palavra, que nós não devemos juntar tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem come, quer dizer, um tesouro que ele é perecível, né, pelo tempo, pelo uso, mas ele fala, mas que vocês devem acumular tesouros no céu. O que é acumular tesouro no céu? Isso aí a gente já entraria aqui em outro ponto, mas nós não vamos sair, vamos manter o central do nosso assunto. O que é prosperidade? Então, quando alguém pergunta isso pra gente tem que entender, porque, por exemplo, prosperidade para alguns pode ser a pessoa... Eu já ouvi uma pessoa falando, um pastor contando a história, de que uma mulher procurou ele e falou: ah, pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu negócio, eu estou abrindo um negócio e eu gostaria que ele fosse abençoado. Salvo engano, alguns detalhes do testemunho que eu vou dar aqui de terceiro, às vezes tem um detalhe ou outro que diverge, mas isso vai ser uma boa ilustração. E esse pastor começou a orar, e foi orando, e foi orando. Eu não sei se era para abrir o negócio ou se o negócio já existia e estava em uma decadência financeira. E o pastor foi orar e foi jejuar: Senhor, abençoa a fulana de tal, pediu oração, que o Senhor abençoe o negócio dela. E toda vez que o pastor encontrava essa mulher, falava: e aí, mano, como é que tá os negócios lá? Ela falava: ei, pastor, tá caindo, não tá tendo cliente, a clientela tá sumindo. Eu sei que no fritar dos ovos, eu sei que no discorrer da situação, você sabe qual que era o negócio dessa mulher? Era uma zona, e ela estava pedindo para o pastor orar para que a zona dela prosperasse. Então você entende que o conceito de prosperidade é diferente? Que Deus vai abençoar algo que ele já falou, ele já deu as sentenças, ele já falou o que é pecado, o que não é, aquilo que agrada, o que desagrada a ele. Como que Deus vai abençoar? Ah, mas a pessoa abriu, estourou, ganhou dinheiro. Tanto faz. Isso não é prosperidade segundo Deus.
é prosperidade segundo os homens. E daí a gente também pode tirar uma grande lição sobre aquele lance da gente estar passando, às vezes, alguma situação financeira muito apertada, muito difícil, e a gente olha para o rico e fala, lá, Deus, o cara tem tudo, o cara tem dinheiro, o cara prospera, por que comigo não? A resposta é essa, simples e pura é essa, porque a prosperidade de Deus, a prosperidade segundo Deus, não visa te fazer um homem rico de dinheiro. Ele visa fazer você um homem rico de coração, de alma, de espírito. É fazer você ser um jardim do Espírito Santo. É você ser um pomar na presença do Senhor, cheios de fruto do Espírito Santo. É fazer você entender as prioridades do reino, que são amor, paz, fé, esperança, longanimidade, benignidade, mansidão. É ser uma pessoa prudente, é ser uma pessoa cuidadosa, cautelosa, é você ser piedoso, enfim, é você priorizar a tua família muito mesmo antes da própria igreja, é você amar a tua esposa, que nem Jesus nos ensinou, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, é você cuidar dos seus filhos, é você discipular eles, é você ter tempo de relacionamento com os teus filhos, com a tua família, é você ter um tempo de qualidade, de prioridade. Eu poderia aqui falar muitas coisas o que seria prosperidade diante de Deus. Então, feita contextualizando vocês aqui, essa introdução, nós vamos para o texto que se encontra em Marcos 10, a partir do versículo 17, tem uma passagem que todos conhecem, chama o Jovem Rico, mas vamos ler o texto aqui para a gente conseguir entender melhor o que a gente quer dizer. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Ninguém é bom exceto um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse, falta uma coisa a você. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar pelo fundo de uma agulha, ou melhor, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, ué, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis para Deus. Jesus olhou para eles e perguntou, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis a Deus. Jesus respondeu, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para te seguir. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Deu para você entender? Com base nesse texto, eu deixo aqui a minha reflexão, eu deixo aqui o meu entendimento e compartilho com vocês, do meu ponto de vista, o que é a verdadeira prosperidade segundo Deus. E não seria o meu ponto de vista, é o que o texto diz, né? Tá muito claro aqui. Qual que era o contexto? Qual que era a situação? Esse jovem chega, vocês escutaram aqui o texto, ele por si só se explica, por si só é muito fácil de entender. Esse jovem procurou Jesus, falou, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Ah lá, tá vendo? Buscando sempre a salvação, não um relacionamento. Por quê? Porque quando Jesus fala para esse jovem, ó, vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga, o texto fala que esse homem saiu entristecido, esse jovem rico saiu entristecido, porque ele tinha muitas riquezas. E aqui são duas situações. Primeiro, ele, pelo jeito, ele amava, ele estava apegado às suas riquezas ao ponto de não deixar as suas riquezas de lado para
servir a Jesus e para seguir, e ele não queria viver uma vida de relacionamento, ele queria só ser salvo. Sabe essas pessoas que vai para a igreja, mas não quer Jesus? Sabe essas pessoas que busca uma igreja, um pastor, mas ela não quer fazer parte do corpo, ela não quer servir, ela dizima, ela oferta. Por quê? Porque o interesse dela está em sacar algo do reino. Essas pessoas veem Jesus, vê a igreja como se ela fosse um caixa eletrônico, para que ela pudesse chegar ali, digitar uma senha, sacar e ó, tchau. E eu tô aqui para dizer para você, em nome de Jesus, o reino de Deus não é isso. Jesus espera de você um relacionamento. Jesus espera que você o coloque em primeiro lugar na sua vida. Ao ponto de essa parte aqui ser uma realidade na sua vida. Olha o que Jesus fala. Quando Pedro interroga Jesus, falando, Senhor, se o Senhor está falando que é difícil para um rico ser salvo, de que é difícil ser salvo, quem pode ser salvo? Aí Jesus fala, ó, Pedro, é o seguinte, para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. E aí Pedro fala, Senhor, mas nós deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus responde, em verdade lhes digo, que ninguém que tenha deixado casa, mãe, irmão, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, que não vai receber nessa era. Olha o que o texto diz no versículo 30. Cada um que tenha deixado tudo isso que eu falei para você aqui por causa de Jesus, por amar Jesus e por amar o evangelho, nenhum destes deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. O que você entende de 100 vezes mais já no tempo presente? É agora, é para hoje, é para sua vida nessa terra. Se você, isso aqui para mim é a teologia da prosperidade, é nesse sentido. Quando você encontra Jesus, quando você o ama, quando você abandona, se necessário for, tá? Deus não está falando para você abandonar seu pai, sua mãe, mas se chegar a um ponto, se chegar a uma situação onde você tem que escolher e você escolher Jesus, se você escolher Jesus antes do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, se você precisar deixar casa, se você precisar deixar campo, por esse Jesus e pelo evangelho dele, o texto deixa muito claro, ninguém desses deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, o texto é muito claro, em irmãos, irmãs, filhos e campos, você vai receber 100 vezes mais o que você deixa. Aqui é a teologia da prosperidade, segundo a minha visão, segundo o que eu entendo que a Bíblia me ensina. Que você, nessa era, vai receber tudo isso. Você vai ter muito mais irmãos, você vai ter muito mais mães. Você entende o que eu estou dizendo? Mães que eu digo, pessoas que Deus coloca na tua vida como a tua mãe, que te ajuda, que te aconselha, né, enfim, que ama você como se fosse um filho. E aqui, ó, Joel, mas aqui tá falando de relacionamento, de irmãos, de mãe, Não, o texto está dizendo que também campos, casas, está falando de bens materiais. Tudo aquilo que você semeia com amor, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, Deus vai fazer na tua vida prosperar 100 vezes mais. Só que tem um detalhe, tem um espacinho aqui que tá assim, ó, com perseguições. Você vai ser perseguido. Você vai passar por momentos de perseguições. E isso está incluso no pacote. Se você deixa casa, mãe, irmão, tudo isso, por amor a Jesus e ao Evangelho, você vai receber 100 vezes mais. Casas, irmãos, campos, mas você vai ter perseguições. Então, quando você for perseguido, mantenha a tua fé firme, mantenha a sua posição como alguém que ama Jesus, como alguém que ama o Evangelho, e não se apegue ao que essa renúncia vai trazer para a tua vida. Que isso não tira de você o foco de manter o seu amor e o seu relacionamento com Jesus e o compartilhar e o viver o Evangelho dele. E aí, mais um espaço, mais uma vírgula, dizer na era futura a vida é eterna. Olha aqui os benefícios, né, que existe quando a gente passa a amar a Jesus, quando a gente ama o Evangelho, quando a gente está disposto a deixar tudo por Jesus, quando a gente consegue viver esse nível de relacionamento e amor por Ele, o texto nos garante. Essa é a teologia da prosperidade. Quando você entende que tudo é nada para estar com Ele, que casas, que irmãos, que mães, que pai, quando você faz de Jesus o teu amor maior, a tua dedicação, quando você vive esse relacionamento com esse Pai maravilhoso ao ponto de que tuas casas, teus campos, teus bens não valem nada perto dele. Quando isso deixa de ter um valor e uma prioridade e uma estima dentro do teu coração, aí Jesus vem e te abençoa com muito mais do que você teve. Não foi assim com Jó?
Jó teve restituição em dobro. Se ele tinha 10 mil camelos antes, quando ele perdeu os 10 mil, Deus deu 20 mil. Quando ele perdeu, tudo, a Bíblia fala claramente, ele teve restituição em dobro do que tudo que ele perdeu, porque Jó amava o Senhor e isso não corrompia o coração dele. Quando você ama Deus, quando você ama Jesus, em primeiro lugar, os bens financeiros, o bem material não corrompe mais o teu coração. Não que isso não possa acontecer, que é impossível. Você tem que manter o teu amor em Jesus. O teu amor tem que ser intencional todos os dias. O teu amor tem que ser sacrificial todos os dias. Você tem que ter todos os dias permanecendo em renúncias. E desde que essas coisas não estejam em um lugar dentro do teu coração, que ocupe o lugar de Deus, que estejam acima de Deus e do evangelho dele, você vai ser abençoado sim. Então, essa é para mim o que eu entendo da palavra, a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade não é amar a Jesus para ter as coisas, é amar a Jesus e, consequentemente, Deus vai te dar muitas coisas. É assim que eu entendo o texto. Espero que você fique com essa reflexão, espero que você esteja disposto a deixar tudo, se necessário for. Deixa a casa, se Jesus te pedir. Se necessário for, se você chegou num ponto onde você precisa abandonar a casa, família, pai, mãe, irmãos, campos. Se Jesus está requerendo isso de você, se Jesus está te direcionando a fazer isso, faça por amor a Jesus. E você vai ter aí muitas bênçãos. Deus vai preparar outra família para você. E espero que você não distorça o que eu estou dizendo aqui, tá? Na família que eu digo é uma família em Cristo Jesus. Você vai ter perseguições, só que você vai ter tudo isso e vai herdar a vida eterna. Quer razões melhores para você amar Jesus? É muito bom amar Jesus, é muito bom viver um relacionamento com Ele. Ele nos abençoa, Ele supre as nossas necessidades, e não só necessidade no âmbito financeiro e material, mas emocional, sentimental, relacionamentos. Deus prepara tudo isso, Ele sabe o que você precisa. Então descansa o seu coração. Se Jesus está pedindo para você deixar algo, se Jesus está pedindo para você renunciar, renuncie, porque eu te garanto, o texto te garante, vai valer a pena. Amém? Fica com Deus, até o próximo. Abba Pai, todos os dias.